E esse movimento, Sturm und Drang, ele teve também uma grande influência na cultura europeia, principalmente, obviamente, né, na Alemanha daquela época. E os autores do Sturm und Drang, eles defendiam uma poesia mais mística, tá? Uma literatura mais selvagem, digamos assim, mais espontânea, na qual o mais importante era o que eles chamavam de Empfindung. O Empfindung seria o efeito da emoção. Dentro desse contexto, esse fragmento do poema do Goethe sobre Prometeu, ele é uma imagem primordial, tá? Uma ideia que tem uma força, uma empatia e um apelo irresistível. Prometeu era um problema, de certa forma, muito pessoal para ele, um problema existencial. E o Goethe, então, se retira da sociedade e ele busca o isolamento a fim de encontrar a si mesmo e conseguir desenvolver essa ideia fundamental de buscar uma forma única de expressão. O Kierkegaard, por exemplo, ele trouxe uma reflexão na perspectiva de que a orfandade ou o desamparo do homem, ele surge da insistência em se viver de forma não autêntica, fugindo da angústia ou da tragicidade da existência, como ele diz. Para ele, o ser é fruto das suas próprias escolhas, implicando em consequências a serem pesadas, né? A angústia faz parte do ser. E na compreensão dele, ela é uma realidade da liberdade que se concretiza quando se vive a possibilidade de ser. A angústia, ela não tem, nesse caso, um sentido negativo, tá? Muito pelo contrário. Ela representa um conceito construtor, um conceito engrandecedor, porque ela leva o indivíduo para o conhecimento da sua própria razão de ser, fazendo escolhas inautênticas, pouco corajosas, que vão contra a nossa própria essência, tá? Nós damos espaço para que a angústia e a ansiedade tomem conta do nosso ser, pela incerteza do que decidimos e fazemos. Como essa tragédia grega, e no caso a tragédia do cotidiano da existência, né? Ela tem o poder de humanizar e empurrar o ser humano para além do estado de imanência estática, né? Ficar sempre parado, sem tomar uma atitude. Então, no mito de Prometeu, essa questão ela fica demarcada quando é concedido ao ser humano presente que, de certa forma, livra o ser humano da consciência da morte, fazendo o ser humano acreditar que ele se assemelhava aos deuses, que ele era imortal e que a função do ser humano é ser eternamente feliz. Ao invés de fortalecer o ser humano, isso fez com que ele, com o passar do tempo, passasse a se esconder, passasse a abrir mão de ser protagonista. Eu quero alguma coisa que me ocupe 24 horas por dia, porque eu não preciso pensar no que eu tenho que ser. O presente aguardado agora é a morte, porque a tragédia não é mais a morte, a tragédia agora é a vida. Nesse aspecto, segundo Nietzsche, os gregos, eles devem servir como referência, como os nossos guias luminosos, tá? Como os nossos prometeus, porque para eles a tragédia era uma necessária bebida curativa, ou seja, era uma coisa de sabor intragável, horrível, como os bons remédios que são amargos. E que a civilização contemporânea faria bem em ressuscitar para se curar da própria cultura, essa cultura ressecada, essa cultura morta em que a gente se enfiou. A existência com a consciência finita da morte, ela nos engrandece, quer nos dar a chance de perceber que há uma urgência na nossa vida e que nós temos que fazer o melhor nesse processo para vivermos de forma plena e sermos mais humanos. Por sua vez, as tecnologias, elas podem manter uma ilusão do ideal de liberdade e de autonomia do ser que se julga racional, tá? Dando a entender que tudo pode ser consertado, pode ser mudado, como se fosse um passe de mágica. É uma espécie de busca por um milagre que rege a vida cotidiana das pessoas, tá? É uma mentalidade primitiva isso, no sentido de que ela foi definida como baseada na crença de uma onipotência dos pensamentos. E não é assim que funciona. A perda do sentido trágico da vida levou o ser humano a julgamentos, a crenças e atitudes que são absolutamente despersonalizantes, que elas são cegas, elas são destrutivas, ignorando que essas mesmas atitudes elas acabariam por nos acorrentar. Assim como aconteceu com Prometeu. Tomar o lugar dos deuses
não só deixou um trono vazio, porque o posto exigia um deus e não um ser mortal, né? Mas tornou a existência vazia de transcendência. O Kierkegaard afirma que a raça humana deixou de temer a Deus, tá? Depois disso veio o castigo. Passou a temer a si mesma e a ansiar pelo fantasmagórico. E agora ela treme diante dessa criatura da própria imaginação. É notável que se trata de um fenômeno que é derivado de um processo longo, de um processo perene. Por mais ganhos que nós possamos ter recebido com o avanço da tecnologia, a escassez de substância subjetiva, ela veio no bojo dessas vantagens e acabou despersonalizando brutalmente as pessoas. Mas a abundância anestesiou e corrompeu o nosso ser, vendendo o mundo todo para a gente e nos convencendo de que somos o que nós possuímos, o que nós temos, né? Tudo perde o valor quando existe em demasia, inclusive a nossa própria existência.